pequenos gestos e grandes sorrisos. Você sabia que com detalhes simples do dia a dia você pode tornar a rotina do seu pet ainda mais agradável? E quem é que não quer ver o seu amiguinho mais feliz, não é mesmo? Então, para dar algumas dicas pra gente, hoje eu converso com o super médico veterinário, Dr. Marcelo Morato. Boa tarde, Dr. Morato, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, por que é importante que os nossos pets, além de estarem saudáveis e com as necessidades básicas do dia a dia do corpo mesmo, estejam bem também na saúde emocional? Isso é extremamente importante, até lá na base do que nós temos que entregar para o nosso pet quando a gente tem ele. A gente fala sobre as 5 liberdades, né? Quando a gente fala do bem-estar dos animais e até dessa guarda responsável, que é eu ter o animalzinho e eu entregar para ele tudo isso que ele precisa para viver. E aí a gente tem dentro dessas 5 liberdades a liberdade da saúde, que é o que você falou, né? Ele tá saudável, dos remédios, das consultas, das vacinas, mas a gente também tem que dar a liberdade de ele desempenhar os comportamentos que ele quer desempenhar naturalmente, né? De a gente não ficar, às vezes, humanizando tanto aquele pet, né? Ele adora, eu tenho certeza que o seu cachorrinho ele adora dormir na sua cama, mas ele também gosta de rolar na grama, ele também gosta de passear, ele gosta de correr, né? E aí vai depender também, é claro, de qual a raça, de qual o porte desse animalzinho. Entendi. Agora, assim, como saber se o meu pet ele tá feliz ou não? Como que eles demonstram? Geralmente, esse animal ele vai demonstrar o estresse através de algumas atividades, de algumas atitudes físicas até. Então, aquele animalzinho que fica roendo muito o sofá, ou que come um chinelo em casa, destrói uma parede lá de drywall que ele ficou. Geralmente, esse animal está estressado, ele está entediado. É um animal que é de uma raça que precisa de mais exercício e talvez você não está conseguindo entregar aquilo, né? Rotina do trabalho, rotina da família, e aí ele vai demonstrar isso através do estresse. Tendo alguns animaizinhos que vão chegar a ficar doentes. Então nós temos, por exemplo, alguns animais que fazem lambedura acral, que a gente chama. Aquele animalzinho que fica deitado lambendo a patinha. Né? Os animais que têm o pelo claro, a patinha chega a ficar escura, marrom, preta, por causa da saliva. Isso geralmente é estresse que está acontecendo nesses animais. E são animais aí que podiam estar mais felizes, que podiam estar desempenhando melhor esses comportamentos. Entendi. Agora, olha só, vamos então de dicas, né? Por exemplo, os brinquedos. Os brinquedos vão deixar os pets mais felizes? Que tipo de brinquedo eu posso investir? Geralmente, dê preferência para brinquedos que vão trazer alguma atividade para esse animal. Tá. Então tem um brinquedo que ele ficou super famoso, que ele chama Kong, né? Hoje tem de várias marcas e tudo mais, mas a ideia dele é muito simples. Ele é um brinquedo que você consegue esconder petisco, patezinho, comida, ração dentro dele. Então o que acontece? Quando o pet morde aquele petisco ou lambe ele começa a sentir, o brinquedo, ele começa a sentir o gosto do petisco. Ou eu tenho alguns brinquedos que o pet precisa bater com a patinha, porque quando ele bate, cai uma ração. Então, esse tipo de brinquedo ocupa esse animalzinho por muitas horas do dia, que ele fica ali desempenhando, faz ele ter que se exercitar, né? Porque ele está jogando o brinquedo de um lado para o outro, está batendo no brinquedo, e faz ele ter mais atividade cerebral também, né? Porque ele tem que pensar ali, pô, como que eu vou tirar esse negócio aqui de dentro? É batendo assim? Então eu vou bater várias vezes. Então esse tipo de brinquedo que não é simplesmente para ele ficar mordendo, que não é simplesmente para ele comer, né? E que talvez não precise tanto de você. Porque a gente pensa muito naquela pessoa que não tem tanto tempo. Então você pega lá um labrador, um golden retriever, ele ama, se você for num parque, num campo de futebol, e ficar jogando bolinha para ele. Certo. Ele vai ficar quantas horas você quiser. Mas, às vezes, você não tem essas horas do dia, né? Então, esses brinquedos que vão desafiar ele são os brinquedos que hoje a gente mais recomenda. E quando a gente fala de passeio, você falou ali da parte de passeios com os cães, melhor horário, como que é? Vale só para os cachorros, gatinho também? Como que funciona? De forma geral, todos os cães gostam de passear, tá? E, de forma geral, horários mais frescos do dia. Começo da manhã, final da tarde. Não vai sair passear, às vezes, de meio-dia, principalmente quando for verão ou tiver muito sol, né? A gente pode queimar as patinhas deles também. E cuidar muito com quem é o seu animalzinho. Se você tem um bulldog inglês, esse passeio é mais curto. Ele é num passo mais lento, né? Se você tem um Border Collie, que é um cão que ama atividade física, pô, aí você pode fazer um passeio bem longo, às vezes levar ele junto para uma corrida com você. Se você gosta de andar de bicicleta, dá para ele estar acompanhando você também, né? Agora, se você tem uma outra raça, um São Bernardo, né? Ou um labrador. O labrador, ele gosta muito de correr, ele gosta muito de brincar, ele gosta muito de caminhar. Mas você não pode fazer isso logo antes, nem logo depois dele comer. Porque ele tem uma predisposição muito grande a ter torção gástrica.
Então é muito importante você conhecer quem é o seu animal. Quais atividades que o seu animalzinho precisa. Porque o pincher, pequenininho lá, ele tem uma atividade muito diferente do dog alemão, aquele grandão. Né? Então conhecer o seu animalzinho, conhecer quais as atividades normais dele e o que vai deixar ele feliz, é o primeiro passo aí para a gente melhorar esse bem-estar do animalzinho. E quando a gente fala de bem-estar, a gente também está falando do sono desse animalzinho, né? Aí quando a gente fala do sono, como é que a gente pode? É gaiola, é casinha, é caminha, é confortáveis? A gente tem que estar de olho nisso também, Marcelo? A gente vai ter que pensar muito em segurança e saúde nesse caso, né? Então, o lugar onde ele dorme tem que fazer com que ele fique livre do frio, livre da chuva, do calor, do sol. Se isso vai ser uma casinha lá fora de casa, se isso vai ser uma caminha dentro de casa, se isso vai ser na sua cama, né? Na cama do seu filho, no sofá, onde for, aí é muito variável, porque daí vai depender também do que você pode proporcionar e o que você quer proporcionar para esse animalzinho. Mas a gente vai sempre pensar nisso, tá? Segurança e bem-estar. Livre do sol, livre da chuva, livre do calor, livre do frio. Agora, tem algumas espécies, algumas raças que eles são mais emotivos, né? Digamos assim. Ficam até magoados. Eu vejo pelo meu um Lhasa lá, brigou, vai para debaixo da cama, fica magoado mesmo. Eles têm disso também, mas Tem sim. Por exemplo, o Lhasa, ele é uma raça muito sensível. Talvez até mesmo por ser uma raça que fica mais dentro de casa, que passa muito tempo com você, então eles passam a conhecer muito bem a rotina, e quando essas coisas saem fora da rotina, ou quando eles têm que levar uma bronca, alguma coisa assim, eles sentem bastante. E aí você tem raças que são mais sem vergonha. Né? Você vai pegar um husky siberiano, por exemplo, às vezes ele já é mais safado. Ele consegue fingir? Nossa! Eu tive uma tutora que ela tinha 3 Border Collie. E é uma raça tão sem vergonha e tão inteligente que eles tinham um canil. Quando ela chegava, quando ela fechava eles no canil, mas quando ela saía de casa, eles estavam soltos no quintal. Olha só. E aí, ela colocava eles de volta lá no canil. E isso foi várias vezes, vários dias. Ela saía, eles estavam fora, colocava de novo dentro do canil. Um dia, ela entrou em casa, e quando ela voltou, eles estavam dentro do canil, mas a porta estava aberta. Oxe. Ela ficou espiando. O que eles faziam? Quando ela entrava em casa, eles conseguiam abrir o canil e ficavam no quintal. Quando escutavam a porta, eles voltavam para dentro do canil. Porque eles sabiam que ela ia brigar com ele. Olha Então só. é uma raça extremamente inteligente, mas também bem sem vergonha ali para estar fazendo isso. Né? Que legal, gente. Que maravilha, né? Falar sobre esses pequenos e grandes, né? Animaizinhos de estimação. Marcelo, muito obrigada pela presença. Passa o seu Instagram se alguém tiver alguma dúvida, saber mais sobre o cãozinho, entre em contato com você. Claro, isso é muito importante. Procura um médico veterinário, alguém que possa te auxiliar a falar quem é esse animal e o que você pode fazer por ele. Pode estar me mandando mensagem lá no @MarceloMoratoVet ou no @VidaPets, que a gente vai estar auxiliando. Perfeito. Excelente fim de semana e até, viu? Valeu, Paty. Até mais. Até mais.